Hoje eu vou te falar sobre uma conversa muito importante que eu tive com um dos meus professores lá na Índia e que mudou a minha vida. Talvez mude a sua também, porque eu nunca esqueci daquela conversa. A conversa foi sobre um mosquito, mas eu vou explicar por onde que a gente começou. A gente estava na aula e ele estava ensinando sobre ahimsa. Ahimsa, em sânscrito, quer dizer não violência. A não violência deve ser praticada na mente, na fala e na ação. Então, com a ahimsa, a gente aprende que não podemos ser violentos, nem em pensamento, pensando coisas ruins de alguém, por exemplo, nem na fala, falando coisas que ferem, nem devemos ser violentos fisicamente, óbvio. Aí ele explicou que todos os outros ensinamentos do yoga são baseados na não violência. Tudo deriva de ahimsa. No sutra, que ele explica mais detalhadamente a não violência, diz que a ahimsa é a abstenção do desejo de ferir qualquer criatura, em qualquer circunstância e de qualquer maneira, seja por ação, fala ou pensamento. Ahimsa significa amor universal, compaixão. Um detalhe que eu preciso contar é que a minha turma era uma turma de curiosos, questionadores. A gente amava fazer perguntas e se aprofundar nos assuntos. Foi aí que durante essa conversa, essa aula, uma das minhas colegas perguntou: professor, e se tiver um mosquito em volta de mim, então o correto seria eu não matar ele? E aí ele respondeu: vocês não podem esquecer que a ahimsa, a não violência, em primeiro lugar, começa em não deixar ninguém ser violento com você. Esse mosquito pode carregar uma doença, você precisa se proteger. Precisamos nos proteger, inclusive, de nós mesmos, cuidando para não cultivar pensamentos ruins sobre mim mesma, nem falar coisas ruins sobre mim. Agora, vejam o quanto aprendizado com essa resposta sobre o mosquito. É claro que é mais fácil e mais óbvio a gente saber que devemos nos proteger de um mosquito ou de alguém que quer me ferir. Mas que outras maneiras mais sutis podemos observar para cuidar mais de nós mesmos? Toda vez que você tem coragem de dizer não para algo que você não quer ou não quer fazer, toda vez que você se afasta de pessoas ou situações que não estão te fazendo bem, toda vez que você deixa de fazer algo só para agradar alguém ou algum grupo de pessoas, toda vez que você faz o que vai ser bom para você, para sua família e não o que os outros esperam de você, toda vez que você decide cortar o fio de uma fofoca e não repassar ela adiante, não falar mal de alguém, e até mesmo quando você estende a mão para ajudar alguém que você estiver podendo ajudar. Todos esses são exemplos de formas que nós podemos ajudar a nós mesmos a não nos ferirmos e ajudar a proteger outras pessoas também. Existe um conto muito interessante que ilustra bem essa dúvida sobre o mosquito. Uma vez, Buda estava sentado com seus amigos quando o rei de um vilarejo vizinho chegou e perguntou a ele: Senhor, desde que eu comecei a seguir os seus ensinamentos, todos estão me explorando. Eles estão tirando vantagem da minha bondade. Antes que eu seguisse os seus conselhos, todos tinham medo de mim, porque eu era muito cruel. Eu não pensava duas vezes antes de punir alguém severamente. Mas depois que eu comecei a seguir os seus ensinamentos, eu não tenho mais vontade de punir ninguém, nem fico mais bravo. Eu me tornei uma pessoa muito pacífica e olho a todos com compaixão. Mas algumas pessoas estão tirando vantagem da minha boa conduta. E isso tem colocado as pessoas do meu vilarejo em perigo. E isso tem me trazido muitos problemas com todos. Por favor, me diga, o que eu devo fazer? Ao escutar o rei, Buda lhe contou uma história que começava assim. Uma vez existiu uma cobra venenosa que vivia num grande buraco perto de uma grande árvore. A árvore ficava bem perto da estrada, num campo perto de um vilarejo. A cobra atacava as pessoas que se atrevessem a sequer chegar perto dela.
e muitas pessoas morreram por causa da mordida letal da cobra. As pessoas tinham medo de sequer chegar perto da árvore, de tanto medo da cobra. Um dia, um monge estava passando pelo vilarejo e viu aquela linda árvore. Decidiu meditar sob a sombra da árvore antes de continuar o seu caminho. Alguns moradores que estavam passando por ali viram o monge e alertaram ele sobre a cobra, dizendo para ele que a cobra era tão perigosa que mordia quem ousasse chegar perto dela. O monge sorriu e continuou a caminhar em direção à árvore. Os moradores foram embora e o monge, chegando perto da árvore, resolveu se sentar para meditar. Foi quando a cobra saiu do seu buraco muito brava e pronta para atacar. O monge, que estava cantando um mantra, olhou no fundo dos olhos da cobra e, como mágica, a cobra começou a conversar com ele, dizendo: "Como você ousa sentar aqui? Você não tem medo de mim? Você não sabe que aqui é o meu lugar e que ninguém ousa chegar aqui perto?" O monge respondeu com compaixão: "Mas do que eu devo ter medo? Eu não tenho medo de nada. Eu não tenho medo da morte e entendo se for a minha hora. Então por que eu devo ter medo de você? Na verdade, você é que tem medo que alguém tire a sua vida. Por isso você morde os outros." A cobra ficou em choque de ouvir isso do monge. Afinal, até então, ela só tinha conhecido pessoas que ou tentaram matá-la ou correram de medo dela. Mas ela nunca tinha encontrado alguém que não tivesse medo dela. Ouvindo isso, a cobra descansou em um galho e disse: "O senhor tem razão. Tudo o que eu fiz até hoje foi para salvar a minha vida. Mas se eu não fizer isso, senhor, as pessoas vão me machucar." E o monge respondeu: "Você está certa, mas lembre-se de uma coisa. A vida vai acabar um dia, quando for a sua hora. Não é apropriado sair matando todo mundo por medo disso. Tenha mais amor no seu coração." Depois de dizer isso, o monge foi embora. A cobra ficou pensando no que o monge disse e decidiu que a partir daquele dia não morderia mais ninguém. Deixou a braveza de lado e parou de morder os outros. Mas o resultado disso não foi o que ela esperava. Quando as pessoas perceberam que a cobra não mordia mais, começaram a se aproveitar dela. Aqueles que antes tinham medo e fugiam dela, começaram a correr atrás dela e pegá-la e batendo e machucando, fazendo todo tipo de maldade. A cobra estava triste e sozinha. Um dia, aquele monge voltou ao vilarejo e sentou mais uma vez sob aquela mesma árvore. Quando ele viu a cobra, ficou surpreso em ver como ela estava toda machucada e triste, e perguntou: "Mas o que aconteceu? Como você ficou assim? Quem te machucou?" E a cobra respondeu: "Ó Senhor, você disse para eu deixar de ser violenta e não morder mais ninguém. Desde que eu deixei a violência de lado e adotei a paz, desde então as pessoas têm me machucado. Agora ninguém mais tem medo de mim. As pessoas vêm e me machucam, me deixam assim. A vida se tornou muito difícil para mim." Ouvindo isso da cobra, o monge disse: "Oh, minha amiga, você interpretou o meu conselho da forma errada. Eu disse para você parar de morder todo mundo, mas eu não lhe disse para você parar de se defender quando necessário." Depois de contar essa história para o rei, Buda perguntou a ele: "O que você entendeu dessa história? Será que você está interpretando o meu conselho da mesma forma que a cobra? Eu lhe disse para deixar de ser uma pessoa cruel, mas eu não lhe disse para deixar os seus deveres de rei. Você tem suas responsabilidades como um rei, e você deve cumprir os seus deveres, sendo firme nas suas ações e macio no seu coração." Você vê, esse conto ilustra bem o que a gente estava falando. A rinça, a não violência, começa com nós mesmos, não deixando que ninguém seja violento com a gente. E para isso, algumas vezes, vamos ter que nos adaptar,
deixar claro os nossos limites e agir de acordo com a situação. Se for preciso, diga não, imponha limites. E para isso, você não precisa carregar esse peso dentro de você. Essas ações, às vezes necessárias, não precisam tirar a paz na sua mente e no seu coração. Faz parte da vida e isso não muda a pessoa boa que você é, o coração bom que você tem. E eu sempre digo, nunca desista de ser bom, nunca desista do amor. Afinal, ter um coração macio em um mundo cruel é coragem e não fraqueza. Eu espero que essa história possa te ajudar ou ajudar alguém que você ama. Amor e luz. Namastê.